Boa tarde a todos. Eu hoje venho aqui comemorar esse período que nós estamos trabalhando já com o programa Política Nua e Crua, né? Nesse mês de fevereiro, nós fazemos um ano de programa. Um ano que a gente vem todos os sábados, todos os sábados às 16 horas, colocando as nossas opiniões, discutindo assuntos que são relevantes para todos nós. Então, o editorial de hoje não poderia ser diferente. Ele vai falar sobre o programa A Política Nua e Crua, que é exibido todo sábado às 16 horas no canal Arte Agora. E eu digo o seguinte, que há aproximadamente um ano eu assumi esse espaço no canal Arte Agora com uma missão clara: tratar a política sem os filtros da conveniência e sem os rótulos vazios que tentam domesticar a nossa indignação. Durante esse período, toda sexta-feira, eu estive aqui nesse estúdio, onde eu estou agora gravando, para que você pudesse nos acompanhar aos sábados às 16 horas. E serei honesto com vocês. Muitas vezes, esse é um trabalho solitário. A interação ainda é distante. E essa é a minha frustração. Mas quando o silêncio é rompido por vocês, o que recebo é de uma qualidade tão elevada que se torna o meu maior orgulho. É por essa vanguarda, por essa consciência crítica que esse programa respira. Volto a dizer isso. É por essa vanguarda e por essa consciência crítica que esse programa respira. Eu dependo de todos vocês e das críticas construtivas que vocês sempre fazem. Tá? Nesse ano, nossa bússola foi uma só. Que Brasil queremos projetar para esse século XXI? E essa deve ser a nossa meta deste ano também. Né? Que Brasil que nós queremos? E a resposta não passa pela esquerda de fachada. Não nos interessam governos que usam rótulos progressistas, mas que estão ajoelhados diante do rentismo e das políticas econômicas que massacram o trabalhador. Essa constante conciliação nos preocupa e nos tira da zona de conforto. O rentismo não é apenas um termo técnico. Ele é o câncer que sequestra o dinheiro da educação, da pesquisa e da indústria para alimentar o lucro de uma minoria especuladora. Aqui a pauta é soberania. E soberania significa dizer não ao arbítrio imperialista. Condenamos o ditador Donald Trump, um ser desprezível que se acha no direito de governar o mundo sem delegação para isso. Sem que tenha essa delegação. Repudiamos o sequestro físico e jurídico de Nicolás Maduro e o genocídio compulsório imposto ao povo de Cuba através de bloqueios criminosos. E não nos calamos diante da política de conciliação da classe dominante brasileira. Não aceitamos diplomacia de notas oficiais, que se recusa a transgredir as regras de Washington, enquanto o povo cubano fica sem petróleo, sem energia e sem o básico para sobreviver. A autodeterminação não se defende com declarações ao vento, se defende com coragem política. Nesse programa, a memória, a verdade e a justiça são pilares. Não haverá paz enquanto golpistas e torturadores do passado e do presente não forem devidamente punidos. O entulho autoritário que ainda assombra nossas instituições só será varrido com reparações históricas. E para os meus colegas de ofício, continuaremos defendendo uma engenharia protagonista. Chega de tecnicismo alienante que transforma engenheiros em meros capatazes do capital estrangeiro. Aliás, fiz um artigo que deve sair amanhã no Geração 68, discutindo essa questão. Queremos uma engenharia que seja o motor da nossa industrialização e de nossa independência tecnológica. Entre a solidão do estúdio
e orgulho de nossa resistência, seguimos. Porque a teoria só transforma o mundo quando se aposta da consciência de quem o constrói. E quem o constrói são vocês. O programa de hoje começa agora. Sem filtros, sem concessões. A política nua e crua. E dando continuidade ao nosso programa, eu me deparo com uma notícia que veio na Folha de São Paulo da semana, que diz o seguinte, que o fundo do pré-sal tem papel limitado na distribuição da riqueza do petróleo. O mecanismo passou a maior parte dos seus 15 anos sem governança. Recursos ficaram represados para a maior parte das políticas, mas foram usados na amortização da dívida, o que é totalmente contrário àquilo que a gente tem discutido aqui muito nesse programa. A gente sempre fala de um fundo pré-sal que foi criado com um determinado objetivo. E aí eu fui pesquisar, vamos ver, para não falar besteira. Então eu vou ler para vocês uma compilação que a IA fez, que a IA ajuda muita gente nessas coisas de pesquisas rápidas e tudo mais. Que o Fundo Social foi criado pela Lei número 12.351, de 22 de dezembro de 2010, então fazem 15 anos. Ele nasceu com uma missão ambiciosa, garantir que a riqueza finita do petróleo, do pré-sal, se transformasse em um legado duradouro para as futuras gerações, evitando que o país apenas queimasse o dinheiro em despesas correntes. Aqui estão os pontos fundamentais que estruturam essa lei. A natureza do fundo. O fundo é de natureza contábil e financeira. Diferente do orçamento comum, ele funciona como uma espécie de poupança soberana. O objetivo é mitigar a volatilidade dos preços do petróleo e garantir recursos para áreas críticas mesmo após o fim das reservas. E quais são as fontes de arrecadação? É importante a gente conhecer isso. É importante a gente conhecer para a gente poder cobrar. São os royalties e participação especial, a parcela destinada à União, vinda da exploração do pré-sal, sob o regime de partilha. Bônus da assinatura. Valores pagos pelas empresas ao vencerem unidas os leilões de blocos de petróleo. Isso eu acho o maior absurdo. A gente nunca deveria ceder nenhum bloco de petróleo para empresas estrangeiras. A gente deveria estar focando o nosso desenvolvimento no fortalecimento da Petrobras e na máxima, o petróleo é nosso, não pode ser ninguém mais. E não ficar só em valores pagos pelas empresas ao vencer eleições. Tá? Elas pagam e depois se locupletam, faturando bilhões e bilhões e bilhões de dólares, e nós ficamos aqui chupando o dedo. Rendimento de aplicações, o lucro gerado pelo próprio dinheiro investido no grupo. Quais são as áreas de destinação que nós sempre falamos aqui dentro do nosso programa? Educação e saúde. Após o ajuste legislativo posteriores, em 2013, ficou definido que 75% dos royalties seriam para educação e 25% para a saúde. Veja só. Por que tem sentido essa destinação? 75% deve ser pago para a educação e 25% para a saúde. Por uma razão muito simples. Se nós queremos desenvolver o nosso país, se nós queremos superar todos os desafios que nós vamos enfrentar nesse século XXI e transformar esse país num país desenvolvido, de primeiro mundo, que nós temos capacidade para isso, nós temos que sair dessa destruição que nós temos promovido nos últimos anos contra a educação. Parar de falar de educação de escola cívico-militar, parar de falar em formação de carreiras basicamente técnicas na base apenas do EAD, deixando as pessoas longe dos debates, das discussões. Planejar a nossa economia. A economia precisa ser planejada. E para ela ser planejada, ela precisa ter uma massa crítica que também ajude ao desenvolvimento do país e que tenha capacidade para dar vazão ao que nós vamos planejar. Então isso é o principal. Depois vem cultura, esporte, ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia está na base da questão da educação também. E eu continuo defendendo que é importantíssimo isso.
sem desmerecer a questão da cultura e do esporte, que são fundamentais também para o desenvolvimento do povo, saudável e tudo mais. Mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Isso está certo, é uma área de destinação, principalmente porque o petróleo a exploração do petróleo acaba atingindo áreas importantes na defesa do meio ambiente. Então, nada mais justo. A criação do fundo vem junto com a mudança do modelo de exploração. Saímos da concessão, onde a empresa era dona do óleo e pagava impostos, para a partilha. Nesse modelo, a União é dona de uma parcela do óleo bruto e é justamente essa parte que alimenta o Fundo Social. Gestão e governança, que aqui é a crítica que a Folha fala, não teve governança. Né? Para evitar o uso político ou irresponsável do dinheiro, a lei estabeleceu o Conselho Deliberativo, responsável para definir as diretrizes de investimento. Comitê de Gestão Financeira, composto por membros do governo, para decidir onde o dinheiro será aplicado, mercado financeiro, público, visando rentabilidade. Isso aqui eu fico até preocupado. Basta ver os exemplos aí do Banco Master. Basta ver. Quando o governo está decidindo a gestão financeira, é complicado. Tá. E a verdade é o que o artigo da Folha fala, é o seguinte, não veio nada, hein? Não foi aplicado nada, porque não teve governança. Tá? E em 2024, a arrecadação do pré-sal, do petróleo, para a União foi de aproximadamente 10,3 bilhões. Pouco, né? Para esse ano, 2026, a previsão contida no plano é de arrecadação estimada de 41,8 bilhões. E aqui está um fato interessante. Por que em 2024 foi só 10 bi e agora em 2025 41 bi? O que mudou nesse período? E 10 bi, quando você fala em exploração de petróleo, não é nada. É dinheiro de pinga. Quando você fala em projetos nacionais, para educação, para saúde e tudo mais, isso é dinheiro de pinga. Isso não é dinheiro para... Então, tem alguma coisa errada nessa captação. Vamos captar mais. E isso, se a gente... E aí eu acho que uma das questões que entra é aquela questão da partilha. Nós não recebemos por uma concessão, nós recebemos uma parte do que as pessoas exploram. E para eu saber qual é a parte que eles exploram, tem 1000 maneiras de dizer, muito menos do que se explorou efetivamente. Tem 1000 maneiras de se driblar esse processo, e isso precisa ser controlado. A regra estabelecida em 2013 continua sendo o norte principal, 75 da educação, focado principalmente na educação básica e no cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, e 25 para a saúde, destinada a custeio e investimento no SUS. O que mudou recentemente, no final de 25 e início de 26, houve uma flexibilização importante. O governo aprovou medidas como o PLP 163/25 para permitir que parte desse recurso seja gasto fora do limite das despesas do arcabouço fiscal. Isso foi feito porque, embora houvesse dinheiro no fundo, o governo não podia gastá-lo sem estourar o teto dos gastos. Esse é um fundo que tem estabelecido aonde a gente pode aplicar. Então não tem que estar sujeito a esse arcabouço fiscal esdrúxulo que foi criado no começo do governo Lula. Não tem que estar aí. E aí mudou também as destinações. Habitação popular. Habitação a programas como Minha Casa Minha Vida, com previsão de 21 bilhões para 2026. Aqui, eu estou sendo... Vamos pensar bem aqui. Eu vou pegar 21 bi e vou aplicar para habitação. Eu sou extremamente favorável aos programas de habitação desse país. Mas eu diminuir o que eu vou aplicar em educação e saúde para aplicar em habitação, não sei se está justo. Para te falar a verdade, eu acho que não está justo. Porque eu estou pagando 1 trilhão por ano para rentista. E por que não tirar daquele 1 trilhão esses 21 bi para habitação popular? Por que não? Então, é uma questão que eu estou levantando aqui para vocês. Avaliem isso. A gente começa a ficar abrindo porteira. A hora que você vai ver, educação e saúde não vai receber nada.
E eu preciso investir em educação e saúde para dar um salto na saúde do povo, dar um salto de desenvolvimento para esse país. Ah, mas a habitação popular não é importante? É importantíssima. Para mim é um dos programas fundamentais que o governo tem. Mas ele tem 1000 lugares para tirar esse dinheiro. Um deles é dessa farra fiscal que é dada de abono para todas as empresas aí que não precisam pagar impostos. Outro é desse 1 trilhão, que nós temos que começar a olhar desse 1 trilhão que a gente manda para rentista, que é um absurdo que o Banco Central impõe para nós, e ele não teria nada que impor isso para o povo brasileiro. É uma penalização tremenda ao país, que aumenta o nosso endividamento externo, que aumenta tudo, mas não traz benefício para o povo brasileiro. Só traz para os rentistas. Pagar mais de 10% de juro real, para rentista, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Isso é uma grande falácia e isso destrói a nossa indústria, o nosso desenvolvimento, a nossa educação, a nossa saúde, destrói a gente como país. É 1 trilhão. Isso ninguém discute. Você discute. Quanto eu pago para aposentado? Ah, vamos discutir qual é o aposentado? O civil. Mas eu não discuto o aposentado da justiça. Eu não discuto o aposentado das Forças Armadas, que levam muito dinheiro do povo brasileiro. Bom, então, o que está previsto? Você vai lá, ó, está previsto Minha Casa Minha Vida, que eu acabei de ver lá, 21 bi para 2026. Qual é a previsão para 2026 para a educação pública? 19 bi. É muito pouco. Para habitação e transição, 22,8. E transição energética, 22,8 bi. E saúde, cultura e tal, o salto variável conforme a arrecadação extra. Saúde, o povo brasileiro é pobre, sofrido, miserável, está precisando de saúde. O fundo deixou de ser apenas uma poupança para o futuro, se tornou o principal motor de investimento público do governo atual, justamente por estar protegido em uma conta separada. Não é um absurdo? Quero ouvir seus comentários a respeito disso. Então, eu que defendo que a gente cada dia mais esteja explorando petróleo, que o petróleo é importante para o nosso desenvolvimento, que a arrecadação é importantíssima, eu observo alguns fatos. A destinação desse fundo do pré-sal não é para nós. Não vem para o povo brasileiro. Ele hoje está sendo usado para outras finalidades. Então, esse não é o nosso objetivo. E nem pode ser. Nós temos que usar adequadamente. É para educação e saúde? Será para educação e saúde. 41,8 bi em 2024, 2025, não me lembro, 2025, é muito pouco, pelo volume que se movimenta de valores em relação ao petróleo. Tá? E uma questão que é extremamente importante também é uma questão, já que nós estamos falando em petróleo, a Petrobras reduziu lá na matriz, reduziu o preço dos combustíveis. E aqui nas bombas aumentou. Não está na hora da gente atuar para regular esse mercado? Para recuperar a distribuidora da BR, que de certa forma mantinha patamares menores, e diminuir lucro de não rentistas, mas de gente que está usando posto de gasolina para lavar dinheiro, e dar uma condição melhor para o povo brasileiro, e queiram ou não queiram, combustível proveniente do petróleo movimenta toda a economia desse país. O nosso modelo de desenvolvimento pós-JK foi o de estradas, desenvolvimento, caminhões gastando diesel, automóvel gastando gasolina, e pouco investimento em ferrovias, em cabotagem e tudo mais. E nós estamos deixando com que este item fique na mão de quem? Mais de 1.500 postos nesse país são controlados pelo PCC, para vocês terem uma ideia. Fora os outros.
Hoje os lobbies dos postos de gasolina e das distribuidoras é muito forte. Então o que adianta? A Petrobras refina e entrega a preço baixo. E eles aumentam o preço. É incrível! Eu vejo anúncios aqui assim, a Petrobras baixou em 1% o preço do combustível na coisa. No dia seguinte eu vou ver, está 2, 3% a mais no posto. Vai dizer que é por causa de imposto? Não, não é. É porque isso está fora de controle. É a política neoliberal em ação. E não é por aí que a gente tem que tocar. Bom, mudando de assunto, e falando que a gente está jogando dinheiro fora nesse país, vamos falar de servidores que ganham super salários de até 3 milhões em um único ano. 3 milhões. Isso não está muito certo. De pressionar a Câmara, pressionar o Judiciário, por pressionar militares para reduzir super salários. E a gente vê coisas do tipo assim, esse salário é por conta de que são eventuais, penduricalhos eventuais. Para com isso. Eu tenho aqui, servidor, tem um caso aqui, foi pago pelo MP do Rio de Janeiro a uma promotora que recebeu a cifra de 3,1 milhões no ano passado. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina é o mais perdulário de todos. Dos 10 maiores, 8 são deles. Então, e por que isso? Porque um Estado controlado por um governador fascista, vamos falar o português claro, que inclusive joga contra a cota, joga tudo, precisa do judiciário azeitado. Então solta dinheiro na mão deles. É isso que nós queremos? É esse país que nós queremos? Não está na hora da gente discutir esse país, não? Discutir ele como um todo? Esse ano é um ano bastante importante nisso, né? Então, parar com isso. Outro dia o Congresso apoiou um projeto aumentando justamente o salário dos funcionários e coloca lá que a cada 3 dias o cara ganha um. Que trabalhador ganha isso? Cada 3 dias trabalha? Que nem sabe se trabalhou ou não. Então, a gente tem que mostrar nossa indignação. Tem que mostrar mesmo, porque essa é uma questão fundamental para todos nós. Para todos nós, isso é uma questão fundamental. Já que estamos falando em riquezas, tem uma aí também que está embaixo da terra e que para nós é extremamente importante. Tá? São as terras raras. Nós somos o segundo maior produtor do mundo. Tá? E nós estamos sendo pressionados a entregar isso. E o governo neoliberal brasileiro tende a fazer isso, fazer esses acordos. Mas, na verdade, nós temos que entender que o Brasil tem como meta, como desafio, implementar processos de investimento em processamento, desenvolver pesquisa e fomentar iniciativas como centros tecnológicos e agregação de conteúdo local. Enfrenta também a pressão geopolítica e financeira, o que já é uma chamada de corrida por ativos, com o risco de exportar matéria-prima e importar produtos processados, o que impõe a necessidade de que a questão seja tratada como política de Estado. É isso aí, meu pessoal. Nós vamos fazer com as terras raras, ou estamos tendendo a fazer com as terras raras, o mesmo que países que nós fazemos com o ferro, que nós fazemos com a soja, nós mandamos embora, matéria-prima bruta. Se nós queremos nos desenvolver, nos fortalecermos, você precisa. Então, espera aí que eu vou aprender como é que eu vou refinar esse processo, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou preparar, e você vai comprar um material pronto, ao preço justo. E não comprar matéria-prima a preço de banana e devolver ouro. A preço de ouro. Né? A preço de ouro.
Lula, por sua vez, tem afirmado, isso eu vou ler aqui, né? Que a exploração desses minerais só tem sentido se a América Latina tiver coragem, ele está falando a mesma coisa que eu, de construir parcerias para que esses recursos sejam transformados em produto industrializado. Para que falamos tanto de terras raras e minerais críticos? Para exportarmos matéria-prima in natura para ser transformada nos outros países e comprarmos as coisas transformadas a preço de ouro? Questionou ele no Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe, realizado no fim de fevereiro. Lula, espero que você mantenha essa posição. E que tenha força. E a força depende também, como eu sempre digo, a força de um presidente, independente dele ser esperto, ser um grande negociador, depende da nossa força. Da força do nosso povo. Da nossa capacidade de realizar os investimentos necessários para mudarmos esse padrão. E mudar esse padrão de fornecedor de matéria-prima e de importador de produtos acabados. Mudando de assunto completamente, eu continuo estupefato com a facilidade com que o governo Donald Trump tem de ameaçar os países em geral. Né? Em geral. Ele ameaça e fala assim, ninguém pode fornecer petróleo para Cuba. E aí condena Cuba a não ter eletricidade, a não ter combustível para transporte, a não ter para movimentar a sua indústria. Porque a capacidade que ela produz é muito pequena. E os países dizem, não, olha, eu estou sendo bom, eu estou mandando para ele arroz, feijão, sei lá o quê. Então tá bom, eles comem, mas não tem onde guardar, porque não tem eletricidade. Eletricidade é um item vital da economia brasileira. Aliás, eu discutia com um velho comunista, muito meu amigo José Duarte, uma vez, mostrando a importância da informática para o mundo moderno. Estou fazendo um parênteses aqui, tá? E aí, eu era um profissional de informática na época, então eu defendia aquilo com ardor, com força de um militante mesmo, né? E aí o velhinho virou e falou para mim assim, você tem razão, em muitas coisas, mas você esqueceu de um ponto, que se alguém parar de desenvolver, de entregar energia elétrica para você, as tuas máquinas não servem para nada. E eu fiquei com aquilo guardado na minha cabeça. Então, é o que eu digo hoje. Que adianta eu mandar uma série de produtos para Cuba? Se a Cuba não tem condição de armazenar, se Cuba não tem condição de pegar remédio e botar na refrigeração adequada, se Cuba não tem capacidade de transformar, por quê? Porque porque um maluco resolveu bloquear Cuba. E está bloqueando a ponto de querer transformá-la num protetorado, como fez com a Venezuela. Foi muito fácil, foi muito tranquilo. Por que não? Por que não fazer isso também aqui em Cuba? Cadê a autodeterminação dos povos? E cadê a visão de países como o Brasil, como o México, de que é importante pegar, botar petróleo dentro dos navios e mandar para Cuba? E passar no meio daquela frota americana que está lá impedindo de passar? E dizer, vem cá, vai me atacar para ver o que vai acontecer. Não, mas nós estamos aí no processo de conciliação, de conversas. Enquanto isso, um povo inteiro está sendo submetido a uma política que vai levar ao grande genocídio. Porque hoje, Cuba não tem remédio, não tem como armazenar sua comida, não tem como ir trabalhar, ele está sendo bloqueado, ele está sendo sufocado. E nós não podemos conviver com isso. Nós, que somos pessoas que compreendem a importância das nações do mundo, da sua autodeterminação, da sua capacidade de realização, de fortalecimento das suas políticas internas, industriais e tudo mais, não podemos conviver com isso pacificamente. Porque lá eles fazem assim.
não deixam entrar petróleo. Aqui, eles compram a mídia, compram os grandes empresários para fazer pressão pró-rentismo. E aí nos condenam no futuro, a um mundo em que nós seremos insignificantes, mas seremos bons fornecedores de matéria-prima barata para eles. E compradores de produtos caros que virão de lá. Nós vamos conviver com isso? Isso não é um problema nosso? É um problema só do povo cubano? Não se esqueçam que o Cuba já veio aqui, né, no país para nos ajudar a cuidar das nossas populações pobres que não eram atendidas pelos mais médicos. E vieram e fizeram um excelente trabalho. Um excelente trabalho. Então, nós temos que cuidar disso. E, por outro lado, o mesmo maluco do ditador Donald Trump ameaça o Irã na primeira reunião do seu Conselho de Paz. Primeiro, esse Conselho de Paz não devia nem existir. Né? E aí, eu vejo aqui no artigo do Alfaia, no Vermelho, que ele começa dizendo o seguinte: em uma atitude paradoxal, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira 19, durante a primeira reunião do seu Conselho de Paz, que investirá 10 bilhões na reconstrução da faixa de Gaza para pôr fim à guerra. No entanto, também ameaçou atacar o Irã caso não seja alcançado um acordo nuclear. Aí ele pega e fala, eu vou gastar 10 bi. Aí fala que vai fazer grandes prédios, grande coisa, ou seja, ele vai transformar aquilo no resort que ele quer fazer, em Gaza. Por outro lado, no Irã, ou vocês entram na minha, ou eu vou aí destruir tudo. É isso que nós queremos? Então, e vem lá numa reunião do Conselho de Paz dele, que é um absurdo. Quem faz parte desse Conselho de Paz dele? Faz Israel, não sei o que, isso não é Conselho de Paz, é Conselho da Guerra. A própria criação do tal Conselho de Paz, continua o artigo, em si já é uma tentativa até deliberada de construir uma ONU paralela, esvaziada de qualquer princípio de soberania, legalidade internacional ou multilateralismo real. Trata-se da submissão das nações ao controle absoluto dos Estados Unidos, com Israel como parceiro estratégico e privilegiado desse concerto. Avalia o vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina, Marcos Tenório Said. Corretíssima a avaliação dele. Corretíssima. Como é que você vai confiar num Conselho de Paz que, ao mesmo tempo, ameaça de invadir um país, destruir um país, ameaça outros países o tempo todo, condena a China, Cuba, a um futuro genocídio? Como é que você faz isso? Mas não custa nada a gente também, nessa análise que nós estamos fazendo, também lembrar que tem alguém que tem cabeça. E vocês vão dizer, mas você é muito chinês, você defende muito chinês. Não, eu não defendo chinês, eu defendo uma China que saiu da extrema miséria em 1949 e hoje quase supera os Estados Unidos, que é o país mais desenvolvido, entre aspas. Por quê? Porque souberam levar as questões. E isso é importante para todos nós. Bom, a China indica autossuficiência tecnológica e mercado interno como eixo do crescimento. E aí, em artigo publicado na revista Kiwish, o presidente da China, Xi Jinping, apontou a inovação tecnológica e o fortalecimento da demanda interna como elementos centrais de orientação econômica do país para 2026. Primeiro ano do 15º plano quinquenal. Interessante. A economia planificada, realmente ela produz resultados. Você tem a capacidade de rediscutir, rever tudo. E a gente aqui não aplica esse tipo de coisa. Que Brasil que nós queremos mesmo? Será que este ano, que é um ano que nós vamos eleger um presidente pelos próximos 4 anos, não é um ano de discutir que país nós queremos? E dizer que economia nós queremos?
E que educação nós queremos? E que saúde nós queremos? Será que não é isso que a gente procura? E que a gente deveria estar procurando a todo momento? Então me preocupa um pouco essa falta de planejamento que a gente tem. A gente vive de reagir e garantir que o status quo se mantenha bem servido, bem adequado às suas condições e tudo mais. Né? Então, a nossa preocupação é atender o mercado. A nossa preocupação é atender as políticas econômicas neoliberais, que nós seguimos aquilo a ferro e fogo. A nossa preocupação é garantir 1 trilhão que nós damos para a rentista todos os anos. O que é isso? Nós temos que ter uma política diferente, replanejar nossa vida. Então, vou continuar lendo um pouco que o que Xi defende, Xi Jinping, né? Defende o fortalecimento da capacidade doméstica de desenvolvimento tecnológico e a aceleração da formação de novos vetores de crescimento, em linha com o que o governo define como novas forças produtivas de qualidade. Será que não é isso que a gente devia estar pensando aqui também, não? Né? Entre os valores destacados estão semicondutores, inteligência artificial, energia de próxima geração e a integração de IA nos processos industriais. Porra, o que nós sabemos de semicondutores? Nada. O que nós sabemos de inteligência artificial? Nada. O que nós sabemos... outro dia nós aprovamos um investimento aí de 20 bilhões. Isso é muito pouco. Nós temos que dar um salto para frente. Mas como é que a gente consegue fazer isso? Tirando o dinheiro dos rentistas, ué. Ou de outras fontes que a gente tem hoje aí para pagar e buscando novas fontes para que a gente possa desenvolver esse país. E não para ficar se locupletando com uma cambada de empresário que se acha o dono de tudo e que na verdade não é dono de nada, a não ser de dinheiro que eles tiram do povo brasileiro para botar para suas próprias poupanças. Não é por aí. Outro eixo central do texto é o fortalecimento do mercado interno. Xi afirma que a demanda doméstica continuará sendo prioridade na construção de uma economia mais resiliente, com medidas voltadas à ampliação da renda das famílias e ao estímulo do consumo. Isso é uma coisa que eles... Entre as ações mencionadas estão o aumento de pensões básicas para residentes, urbanos e rurais, e a formulação de políticas para elevar a renda familiar, e reconhecimento aos impactos da baixa confiança do consumidor sobre a recuperação econômica. A estratégia busca reduzir a dependência do crescimento baseado em exportações em um contexto de acesso mais restrito aos mercados dos países centrais. Ué, está errado isso? Eu acho que não. Está pensando no povo da chinês. Desde 49, foram 74 anos, 76 anos, 7 anos, 70, desculpa, porque eu fiz a base errada, 77 anos, nós estamos em 2026, de luta atrás disso. Nós não estamos aqui, eles não estão lá para atender os interesses dos americanos, eles não estão lá para colocar a sua economia a serviço dos grandes banqueiros e dos rentistas. O objetivo é o povo chinês. Isso é extremamente importante. Bom, e aí eu estou vendo um outro artigo também que é importante a gente discutir, porque a questão da IA é uma das questões que a gente trata como uma das questões importantes para a gente desenvolver. Hoje, queira ou não queira, todos nós usamos a IA em alguma situação. Tá? Em alguma situação. Eu agora mesmo quis fazer uma pesquisa sobre o fundo do pré-sal. Eu fui no IA, uso o Gemini, e ela me trouxe a resposta. Eu não tenho que escarafunchar livros e livros e livros e livros para descobrir isso. Ela me deu a resposta. Por causa disso eu deixei de ter que escarafunchar? Não, eu vou ter que escarafunchar mais.
Mas para efeito de fazer um programa em que a gente vai discutir uma questão básica e chamar a atenção para um fator, serviu. Serviu. E aí, eu tenho que também colocar uma participação bastante importante do presidente Lula, que foi na conferência, ah, na conferência das IAs, né? Então, junto com outros chefes de governo e tudo mais, eu achei extremamente importante a participação do país. A gente tem que ter essa visão, nós temos que estar na ponta. Hoje nós somos consumidor de IA, nós temos que passar a ser provedor de IA. Então, para Lula, a tecnologia posiciona-se como grande dilema ético e político da quarta revolução industrial. O presidente entende que o avanço tecnológico ocorre em um momento crítico de recuo do multilateralismo, o que exige uma postura firme das nações do sul global para que a inovação não se transforme em uma nova ferramenta de opressão. É muito bom saber disso. Toda inovação tecnológica de grande impacto possui caráter dual e nos confronta com questões éticas e políticas, afirmou Lula, citando como exemplo os avanços da aviação, energia atômica, energia genética e a corrida espacial, tecnologias que podem multiplicar o bem-estar ou ameaçar a humanidade. Percebe? Então, ele criticou também os potenciais abusos provenientes do mau uso da tecnologia, como as armas autônomas, discurso de ódio, desinformação, pornografia infantil, feminicídio, violência contra mulheres e precarização do trabalho. Ele coloca: conteúdos falsos manipulados por IA distorcem processos eleitorais e põem em risco a democracia. E aqui eu chamo a atenção porque num programa que eu participei aqui no canal Arte Agora, nessa semana, eu cheguei a passar de leve nisso. Que eu não vejo necessidade de investir dinheiro público em Forças Armadas, fortalecimento das Forças Armadas, a não ser no essencial mínimo, porque nós não temos capacidade hoje primeiro, nós não temos capacidade e nem domínio das tecnologias que nós compramos. Então, nós dependemos hoje da rede de comunicações, falando em Forças Armadas, do Elon Musk, que num eventual conflito com os Estados Unidos desliga aquilo ali em 2 segundos. 2 segundos, se tanto. E nós ficamos cegas. Depois, o que adianta a gente investir, comprar caça e não sei o quê, porque nós somos uma força danada, se eu posso, através de um simples comando que virá via internet, botar todos eles no chão e falar: vocês não vão levantar daí, vocês não vão nem ligar, porque nós não temos domínio da tecnologia. E além disso, eles não precisam vir aqui ameaçar a gente com armas. Eles têm instrumentos muito mais poderosos. Eles têm na mão deles os partidos da extrema-direita, eles têm nas mãos deles, principalmente os ligados ao ditador Trump. Não foi isso que eles fizeram no tarifaço? Até que a hora que afetou a economia americana. Opa, aí pararam. Né? Mas eles conseguem, manipulando por IA, mover consciências, mover votos. Então, o voto depositado pode não ser um voto real. Será um voto manipulado. Para isso eles usam muito bem as igrejas evangélicas e católicas também, muitas delas. Eles usam muito as redes de comunicação, as televisões, os rádios, os jornais. Eles usam tudo para seguir em frente nesse processo. Ele não precisa vir com bomba.
E se vier com bomba, a gente não tem condição de responder, como não teve com a Venezuela. Como não teve a Venezuela. Porque eles entraram no país, capturaram o presidente, a esposa, sequestraram, levaram para os Estados Unidos para submetê-los a julgamento em tribunais, estão lá presos, em tribunais comandados por eles, segundo as leis deles e os crimes que eles quiserem criar e colocar lá no processo. É assim que a guerra hoje, ela não está restrita a bomba que vai, bomba que vem. Ela tem esses instrumentos. Ah, mas então por que eles não estão aplicando só isso no Irã? Por uma razão muito simples. O Irã tem um absoluto controle dos meios de comunicação. Nós não temos. Nós não temos. Eles tentaram, quando o Irã tirou as internets do ar, quando houve algumas manifestações há um mês, 2 meses atrás, eles tentaram botar o Elon Musk na jogada e dar a internet de graça para todo mundo no Irã. Em poucas horas, o regime do Ayatollah Khomeini lá neutralizou todos os meios de comunicação do Elon Musk. Então agora eles estão pensando em guerra. Então, é importante. Uma outra coisa que a gente vê sempre, e aí é a grande dificuldade que a gente tem, isso é uma dificuldade que todos nós que fazemos programas, como eu relatei no começo desse programa, como é que nós vamos ampliar a nossa audiência? Eu posso ampliar aumentando boca a boca. Vou ampliar eventualmente. Ou eu me submeto aos algoritmos. E os algoritmos não são neutros. Eles são parte de uma complexa estrutura de poder. Então eles decidem o que, quando e como vai para o ar. O que, como e como vai para o ar. E o que vai atingir ou não vai atingir as pessoas. Então, com isso, eu consigo manipular mentes, manipular inteligências, manipular pessoas. Eu consigo fazer com que esse programa seja visto por 3 pessoas que são meus amigos, mas não seja para mais ninguém. Ou eu consigo fazer ele ser visto por milhares de pessoas, dependendo do que eu esteja disposto a dar para me adequar aos algoritmos que eles querem fazer, que eles querem adotar. Então, é importante. Então, quando poucos controlam os algoritmos e as infraestruturas digitais, nós não estamos falando de inovação, nós estamos falando de dominação. E nós estamos entrando nesse jogo. Estamos entrando nesse jogo. Quando a gente diz que a direita tem muito mais facilidade de atuar nesse mercado e tem a voz, e nós esquecemos que nós temos a voz das ruas, né? E que deveríamos estar usando muito mais. Na verdade, eles têm dinheiro para pagar pelos algoritmos, eles têm o apoio dos donos dos algoritmos. Então, qualquer mensagem deles multiplica rapidamente. Veja o que aconteceu com aquele Nicolas idiota, que veio falar sobre o Pix, que é uma coisa adorada pelo brasileiro, e que quase botou todo mundo tudo a perder. Ele teve milhões e milhões, muito mais do que o número de brasileiros de audiência, por um assunto que ele estava interessado e que interessava ao grande capital, que era criar uma estabilidade no governo brasileiro. Isso é um problema. Então, Lula defende, e eu também defendo, que a regulação das big techs para salvaguardar os direitos humanos, sustentando que colocar o ser humano no centro das nossas decisões é tarefa urgente. Mas para colocar o ser humano no centro das nossas decisões, nós temos que aprender a mobilizar, a levar a gente para as ruas, a fortalecer os nossos movimentos, a fortalecer as nossas entidades, a dar apoio e se contrapor a essa ditadura dos algoritmos. E para terminar, vou colocar uma outra colocação do Lula também, que eu acho que ele tem razão. Ao integrar a pauta da IA
com a busca da autonomia em cadeia de suprimentos e energia limpa, o governo brasileiro demonstra que a soberania digital é indissociável do desenvolvimento econômico. Vamos repetir de novo? Autonomia em cadeia de suprimento e energia limpa, o governo brasileiro demonstra que a soberania digital é indissociável do desenvolvimento econômico. Tá? Então a gente tem que estar de olho nisso. Mas essa semana, mudando agora completamente de assunto, tomar um pouquinho de suco de abacate, uma fruta brasileira, mas que ajuda a garganta a ficar mais livre. A Folha de São Paulo completou 105 anos. E aí ela estampou na frente um editorial. E esse editorial, ele veio uma falácia absurda. Como se existisse, se ela fosse um jornal independente, que circulasse opiniões diversas e tudo mais, que ela não estava limitada a partidos, que ela não estava... Um monte de pataquada. Tá? Eu não posso nunca esquecer. E basta olhar. Abre a Folha de São Paulo. Ela diz que ela não tem partido. Como não? Se 90% das notícias que se falam do Brasil, aqui do Brasil, tem alguma referência com família Bolsonaro e Flávio Bolsonaro e o infeliz que está lá na Papuda. 90%. As grandes manchetes estão ali. Os problemas reais desse país não estão sendo discutidos por esse jornal. Não se esqueçam que foi esse jornal, esse mesmo jornal, que deu apoio à ditadura militar. Foi esse mesmo jornal. Então ele não é neutro, nem nunca foi. E aí, eu pego aqui também no final de um artigo que eu achei interessante, que é a celebração do centenário, que é um artigo que chama A Editorial da Folha é um salvo-conduto para a extrema-direita, que é do Davi Molinari. Tá? Ele diz aqui que a celebração do centenário exige uma reflexão mais corajosa e menos acuada. O jornalismo de compromisso com a democracia sabe que não existe neutralidade diante do fascismo. Ou se defende a democracia de forma intransigente, ou se torna cúmplice de sua destruição. E sobre cumplicidade, a Folha ainda é maculada pelo que fez durante a ditadura militar. Ela nunca teve essa coisa. Então, vem com essa conversa mole para cima de nós, não. Né? Bom, e por fim, semana passada a gente terminou o nosso programa falando sobre a questão do STF que iniciava julgar aquele processo onde se discutia se desaparecimento de corpos, tal, era ou não eram crimes continuados. Então, o STF iniciou um julgamento que podia derrubar a anistia a agentes da ditadura que ocultaram esses corpos. Essa é uma discussão muito longa, mas eu não posso deixar de mostrar o meu desprezo ao Alexandre de Moraes, que tem grandes decisões em apoio à democracia. Afinal de contas, graças a ele a gente conseguiu fazer um pleito livre o ano passado, na eleição passada, de 2022, mas quando se discute a questão dos desaparecidos políticos, de passar essa história a limpo e tudo mais, o que ele faz? O primeiro voto foi do Dino, considerando que são crimes continuados e que tem que punir a todos. O segundo voto do Alexandre de Moraes, o que ele faz? Ele pede vistas ao processo, ou seja, ele empurra o processo para daqui a 3 meses. E depois outro pede, para eternizar essa anistia, que deu anistia a torturador,
a assassino, a ocultador de cadáver. Isso, a sociedade brasileira e a história do Brasil vai julgar muito pesado no futuro. Isso não tem sentido. Acabou a ditadura, teoricamente acabou, em 1985. 41 anos depois, nós ainda estamos discutindo esse assunto. Famílias inteiras, pessoas se recusaram a falecer, a morrer, esperando que um dia seu parente voltasse, porque não tiveram o direito de celebrar a sua morte. Celebrar, entre aspas, homenageá-lo, né? Ninguém celebra a morte de ninguém, a não ser os ditadores. Que celebraram, na minha frente, a morte do Alexandre Vanucchi, morto na tortura. E assim muitos outros brasileiros foram mortos naquele período triste da nossa história. E dizendo, ditadura nunca mais, tortura nunca mais, e tragam de volta os nossos mortos desaparecidos, abrindo seus arquivos, contando a verdadeira história e punindo os verdadeiros responsáveis, mesmo pós-mortem, nós encerramos nosso programa de hoje lançando esse apelo. Um grande abraço a todos.